Segunda-feira, dia dos jovens adultos, dia dos nossos convidados especiais e com um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o sentido e o propósito da vida. São a mesma coisa, são coisas diferentes, enfim. Isso tudo nós vamos bater um papo muito saudável, muito gostoso. E você pode e deve participar enviando a sua pergunta no nosso WhatsApp, que já está aqui nas minhas mãos, no 98402-9756, 98402-9756. Envia pra gente a sua pergunta, que eu aproveito para passar aqui pro nosso querido, lindíssimo, meu maravilhoso esposo, pastor Leozão. Muito bom dia, pastor Leozão. Bom dia. Você viu 3 adjetivos aí, você viu? Você viu? Adjetivado aí. Bom dia a todos, mais um programa para maiores, né? E antes, já gostaria de deixar um convite para essa pessoal. Para maiores? Ele está confundindo com o programa da rádio. Não, para maiores é amanhã, né? Ah, e amanhã também tem um culto, você não entendeu o que é fazer. Ah, entendi, foi eu que não entendi. Claro, tá vendo? Ué. Então eu quero deixar um convite amanhã para o cultão dos jovens adultos, às 7 horas da noite, ali no Tabernáculo, na rua Manuel Macedo, 360. Você é o nosso convidado. E também, no domingo, na Avenida Tancredo Neves, o cultão da Lagoinha Castelo, às 10 horas da manhã e às 6 horas da noite. Você não pode perder. Compareça que você vai ter uma palavra de vida para o seu coração, com certeza. Quem são os jovens adultos? Os jovens adultos são aquelas pessoas acima de 27 anos, né? Que estão numa outra fase da vida, né? De consolidar, né? De sedimentar a vida. Então, você é nosso convidado. Tem aquela fase da juventude, né? De gás, de fazer acontecer. Os jovens adultos já estão aquela fase de sedimentar, de consolidar e agora traçar um novo objetivo, né? E voar alto, certamente, com sua família. E não veio somente o pastor Leozão, tem aqui nossa convidada, querida, amiga, parceira, a psicóloga Carla Campos. Muito bom dia, Carlinha. Seja muito bem-vinda. Eu que estou, assim, com um tempinho gostoso aqui, né? Tá friozinho. Tá friozinho, né, senhora? tá congelando. Tá bem assim, deixando ficar menos 2. Ficar aqui o quê? Ficar juntinho fica melhor, não É fica? verdade. Porque aquece melhor o ambiente. Agora ficar bem geladinho, sozinho, não dá certo. Não dá, não. Então, os jovens adultos, inclusive, têm que encontrar esse sentido, né? Com o certeza. propósito dele, para que ele possa ficar juntinho com alguém, mas primeiro tem que encontrar o sentido individual. Então, eu quero já começar perguntando aí qual que é a diferença entre sentido e propósito, gente. Bom, vamos lá. O sentido, ele passa por uma descoberta do ser humano pelo o sentido pessoal. Você tem que descobrir, você tem que saber qual o motivo da sua existência. Você tem que saber com qual motivo, qual o significado você está vivo. O que é o propósito a atingir é algo que eu vou atingir lá na frente, mas o sentido, ele tem a ver com o que eu vivo hoje, com o que eu sou, o porquê que eu estou aqui. E esse porquê dá todo um significado para que eu atinja propósitos e planos que são futuristas. São algo que eu vou atingir, algo que eu vou alcançar. Agora o sentido não, o sentido tem a ver com o meu agora. E esse agora, ele fala a respeito desse caminho que eu tenho que percorrer para alcançar um propósito. E se eu não estou muito claro, se eu não sei o meu sentido, qual que é o meu significado, eu posso me perder com as circunstâncias e nunca atingir o propósito que eu tenho em frente. É interessante que quando falo desse significado, essa existência da identidade do valor, Isso. né? Sabendo disso em Deus, porque aí sim você encontra o sentido. Você encontra o verdadeiro sentido, porque você passa a ter uma mente renovada. Exato. Você deixa de ser egocêntrico, como a gente estava falando já anteriormente. E aí a gente cai dentro daqueles 2 mandamentos: amar a Deus em todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque no sentido, como você explicitou bem, tem que haver o comprometimento com o outro. Tem que haver. Olha pra você ver, então transcende a esse egocentrismo. Justamente. Ele é além dessa minha própria... Aonde que se perde, né? Se a pessoa se perde é quando ela centraliza tudo nela mesma. Aí eu perco o propósito do reino. Com certeza. Porque o reino de Deus insere o outro. Insere o outro. Então eu tenho que ter plena consciência que o que é transcendente, o que diz respeito a um todo, que é Deus, eu estou inserido nele, mas eu tenho que conquistar algo de mim para essa existência, para esse mundo. Então você vê que é um espiritual vinculado a um psíquico, a um físico, certeza, integral. que faz com que eu atinja algo muito além disso. Agora é interessante, você falou. Pode falar. Eu fico pensando quando Sansão tinha um propósito, mas ele perdeu o sentido da vida. Perdeu o sentido. Ele perdeu o sentido da vida quando ele deixou o coração dele ser levado
por mulheres, por né? circunstâncias, pelas próprios convites que esse entorno faz, ele perdeu o sentido em apesar direção... que tinha um propósito a cumprir, mas ele perdeu o sentido porque ele olhava só para ele mesmo, para a necessidade dele. Interessante. Você vê que é autodestruição? Foi. Aí a pessoa acaba se autodestruindo. Não é? Então a pessoa, quando ela perde esse sentido, quando você bem exemplificou, ela acaba morrendo. Porque o que dá para a realização da vida é você cumprir o propósito que você foi chamado. Agora, o sentido é o gás, né? Independente das circunstâncias. O sentido seria a forma que eu vou alcançar aquele propósito. O porquê que eu existo, o porquê que eu faço. Olha pra você ver, lá no finalzinho, Sansão descobre isso. Ele estava nos últimos dias dele, ele descobriu o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu vivo. Então, ele juntou tudo que ele tinha, naqueles últimos instantes. Aí ele encontrou um sentido desde novo. Aí ele foi enfiando. E matou mais gente do que mais gente do que antes. Também tem gente que, inclusive, só encontra sentido quando está no limiar de vida e morte. É muito interessante que só quando a pessoa perdeu a trajetória. Viveu uma vida sem viver. Sem sentido, sem sentido. Ele sobreviveu e não viveu. Exato. E você está vivendo aí sem sentido, sem propósito? Manda sua pergunta para cá no 98402-9756. 98402-9756. Está falando aqui sobre ter sentido, ter propósito. As pessoas hoje elas estão com mais dificuldade de ter sentido ou propósito na vida. Porque às vezes as pessoas elas caminham e não sabem para onde que vai e a forma também não tá ideal, do jeito que deveria estar caminhando. Qual que é a dificuldade do ser humano? É interessante que a Carla falou, ela vai complementar, certamente, é quando você está muito preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir, você perde o sentido da vida. Exatamente. Que se resume a comer e vestir, né? O sentido da vida ele tem que ser maior que isso. Tem que passar por isso, né? Mas não é somente isso. Então, algumas coisas, as pessoas estão fazendo um fim em si mesmo. Exatamente. Quando os jovens adultos lá, né, nossa área lá, então as pessoas querem casar. Não há problema nenhum. Não. Tanto é que o casamento ele faz parte para dentro do sentido. Inclusive é um propósito. Justamente. É um propósito ser sentido. Então, ele vem para somar. Eu penso que ele vem para somar o propósito maior. Exato. Ele passa por isso para dar um sentido, dar um gás. Porque esse casamento vai somar para esse propósito que vai te ajudar. Agora, quando você pega essas coisas e faz um fim em si mesmo, então você perde a visão do propósito. E se perde. E se perde. Porque hoje em dia vocês estão muito preocupados assim, apesar de a gente tem que viver hoje, de fato. A Bíblia diz, basta cada dia seu próprio mal. Exatamente. E quando você tem sentido, é esse caminho, esse hoje, esse agora, esse instante, ele tem tanto significado, você está tão certo do que você quer, que pode vir o que vier. Ele não te para, ele não te segura, ele não te mata, ele não te rouba a condição de caminhar, vendo as dificuldades e vendo as coisas boas como algo que eu aprendo, que eu melhoro, que eu cresço, que eu amadureço. E aí isso tem até a ver com a pergunta que acaba de chegar aqui, né? Vocês estão falando aí, é até bom que já ajuda a nossa telespectadora que enviou essa pergunta, falou, estou assistindo o programa, eu tenho muitos propósitos, mas estão ficando sem sentido mesmo devido às circunstâncias que estou passando. Separação longe dos meus filhos, que são um casal e ainda desempregada, e ainda morando sozinha em minha casa. Olha para você ver, tem muitos. Se tem muitos, eu me perco. Eu tenho que ter o sentido da minha vida. Qual que é o sentido que eu tenho com o casamento, que é um propósito? Se eu tenho o propósito do casamento, que é fazer o outro feliz, que é fazer com que o outro se encontre, eu encontro sentido em me mover, em agir, em me comportar em direção a esse outro, com relação a esse outro. Então, mesmo que venha dificuldade no relacionamento, mesmo que venha as tristezas, as angústias, as decepções, eu não me perco, porque o meu sentido eu vou fazer com que o meu propósito de estar casada, eu vou chegar nesse propósito. Eu vou atingir esse propósito. Então, independente do que aconteça, você não se perde, você não se macula, você não vai se esgotar, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, nenhuma, vamos dizer, até mesmo as circunstâncias que vão estar à sua volta não vão te roubar de você mesmo. Então, cuidado para você não estar perdida, porque às vezes eu quero casar, mas de onde que veio esse sentido? É da sociedade, é dos pais, é do meio ou é sua?
É esse sentido, essa existência individual, ele tem que ser porque ela agora está recomeçando a vida, né? Exato. Melhor, está recomeçando agora de uma outra maneira. Exato. Né? Agora tem que achar esse sentido para encarar essa nova fase na vida dele. Com certeza. Alguma coisa interessante, cara, que a gente pode ver, José do Egito, ele não sabia o propósito maior que Deus não tinha apresentado. Esse propósito de que ele seria governador. Ele não tinha isso em mente. Mas uma coisa estava dentro dele que ele não deixou de fazer porque ele tinha um sentido. José sempre foi um bom administrador. Você vê que ele foi preso e não deixou de administrar, mesmo sendo caluniado, preso injustamente, lá dentro ele fazia aquilo que ele foi. Léo, como é fantástica essa observação sua, que esse fazer, eu faço independente de circunstância, eu faço bem feito, independente do que realmente está me pressionando, independente daquilo que é desfavorável. Não, mas eu estou fazendo, eu sei, essa minha tarefa ela vai ser feita com excelência. Eu vou fazer com maestria, eu vou fazer com entrega total, independente se a pessoa está me massacrando, me escravizando, me prendendo, ou até mesmo me valorizando, me reconhecendo. José fez exatamente, tanto é que ele foi administrador da cadeia. Exatamente. Então, essa coisa que dá sentido, igual você falou, mesmo ele não sabendo que ele seria governador, ele nunca deixou de fazer aquilo que ele foi chamado, aquilo que dava sentido para ele. Aquilo que ele tinha prazer de fazer e que ele não fazia força, era uma coisa natural. Né? Ele só sabia que Deus tinha algo prometido para ele lá na frente. Tem algo lá na frente que você vai rolar contigo. Ok. Não sei. Agora o que vai ser isso, não faço a menor ideia. Mas a minha trajetória ela vai ser toda focada nesse propósito, mas isso faz sentido para mim. O que eu faço, como eu faço, com quem está à minha volta, ela tem todo... Independente de. E nós estamos falando sobre sentido, propósito na vida. E você pode e deve enviar a sua pergunta no 98402-9756, o WhatsApp está aqui na minha mão e tem perguntas chegando aqui também. Oi, estou assistindo o programa, estou com problemas. Minha filha está sendo traída, está muito doente e eu estou sem propósito. É lá de Teresópolis, a Lúcia. A filha está sendo traída. Olha para você ver. O que você pode fazer por essa filha? Até que ponto que essa filha não tem que tomar uma posição. Então é ela que tem que tomar uma posição com relação ao sentido dela dessa traição. Sim. Agora, essa pessoa, esse pai, ela tem que começar a enxergar o que ela pode fazer em amor a essa filha para dar suporte para ela. E o seu sentido é separado do sentido dela. O sentido é algo muito individual, muito pessoal, muito único. É totalmente, né? Então assim, você não pode fazer nada por ela. Então eu como terapeuta, por exemplo, eu não posso fazer nada pelo meu paciente, porque a resposta está nele. Está dentro dele. Eu encontrar o sentido dele, eu não posso... você vai ter que. Você nunca, como pai, você pode falar, você vai ter que. Porque é ela que vai ter que encontrar esse sentido para um propósito com relação a essa situação. Que é algo muito individual que Deus nos dá, né? Quando Ele nos faz, algo muito específico para cada um de nós. E é algo que eu incluo, eu que dou para o mundo, não é o mundo que dá para mim. É muito interessante que as pessoas, como estão deprimidas, como estão tristes, quando estão perdidas, elas ficam assim, a vida não tem mais nada para me dar. A pergunta não é essa, é o que você tem para dar para a vida. O sentido é exatamente o que eu posso incluir neste mundo. Deus me fez, Ele como algo transcendente, algo além. Ele colocou em mim um sentido de significado, que esse significado vai incluir alguma coisa no mundo que diz respeito às outras pessoas, diz respeito a um objetivo bem maior que me faz, inclusive, ter vontade de viver, me faz querer seguir nesse caminho. E é interessante que Jesus fala, eu sou o caminho. Esse caminho que eu sigo nele, eu não me perco, independente do que ele está fazendo, do que está acontecendo, quais são os temporais que estão vindo na minha vida. Então, se acontece uma doença, se acontece uma circunstância difícil, eu não me perco, porque eu tenho um sentido, eu tenho um significado. Isso não vai me parar, porque o propósito é muito maior. Agora, o interessante é que quando você tem um sentido, como você falou, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Exato. Mas tem de bom ânimo. O fato de você saber o sentido e propósito não te isenta de dores. De dores, não. Agora, essa forma passiva de querer viver, ela é doentia, não é saudável. Né? O que tem para me dar, essa forma de só esperar, né? Isso não é saudável. Certamente tem que ter aquela forma ativa. É até o contrário, mesmo esse sofrimento, não vamos fazer uma apologia ao sofrimento, mas mesmo o sofrimento vindo, a pessoa assim, eu não me perco, não vai ser nada que vai me paralisar. Quando a gente pega os cristãos primitivos lá, que eram mortos, né? Eles eles sabiam o sentido deles, então pode matar, pode, eu sei o propósito, eu sei o sentido porque eu estou aqui. Então, independente até mesmo a morte, né? Paulo fala,
Se eu morro, né? Se eu vivo, vivo para Jesus. Se eu morro, eu morro. Então, quer vivamos? Quer morrer? Somos. É o sentido. É o sentido. É o né? sentido Aí pleno. vai- Nele. Tá dentro.